Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês algumas dicas para a aula de Sansão. A história de Sansão tá lá em Juízes 13, de 13 a 16, que conta desde o nascimento até a morte de Sansão. E eu vou trazer algumas ideias, tanto para vocês utilizarem durante a aula, quanto para vocês fazerem de trabalhinho e atividade com as crianças ao final da aula. E aí eu vou dar dois tipos de atividade. Um para aquelas crianças que ainda não podem usar tesoura, para as crianças menorzinhas, e outra atividade para as crianças que já usam tesoura. Vou começar com as crianças menores. Então a gente vai pegar um rolinho de papel higiênico para fazer o bonequinho do Sansão. Então aqui é para a história que vocês vão contar. Claro, essa ideia também pode ser de trabalhinho manual, mas não foi o que eu planejei aqui. Eu peguei um pedacinho, um retalho, e já recortei aqui de um tamanho que fique mais ou menos assim, ó. Ele vai dar a volta toda no rolo, tá? Então ele vai ser a roupinha do Sansão e mais ou menos nessa altura, ela passa um pouco da metade, tá? E aí eu vou colar. Vazou um pouquinho aqui, mas não tem problema, depois ele seca e sai. Bom, tá aqui, agora a gente vai fazer o rostinho do Sansão. Eu encontrei numa papelaria olhinhos, tá vendo aqueles olhinhos que se mexem assim? Se não tiver, não tem problema, vocês podem tanto fazer os olhinhos com papel branco e pretinho, né, pra fazer os olhinhos, o fundo do olho, os olhinhos, ou então desenhar, não tem problema. Eu só vou fazer esse daqui pra variar e também fica um pouco mais fácil, né? É só colar e pronto. Então aqui já temos o olhinho do Sansão. Ele se mexe. E vou fazer a boquinha. Dobrar aqui um pouquinho pra conseguir. Vou fazer com giz, na verdade, pra aparecer mais. Bom, então aqui a boquinha não apareceu muito bem. Eu tô sem canetinha. Não apareceu muito bem, mas eu fiz com giz, né? Que é um pouco mais claro. Mas essa é a ideia. Então aqui a gente tem o Sansão. Então com esse mesmo boneco, eu vou mostrar pra vocês a atividade pra quem pode e pra quem não pode usar tesoura, tá? Então como eu disse, vou começar com os menores. Pregadores pequenininhos, tá? Então eu comprei aqui alguns coloridinhos. E a gente vai colocar aqui no cabelinho dele, como se fosse o cabelinho de Sansão. Então, na hora que vocês começarem a contar a história para as crianças, ele vai estar com o cabelão aqui, né? Que bonitinho que fica. Chama bastante a atenção das crianças, porque é colorido, né? Eu peguei aqui um de cada cor. Dá pra fazer de cor de cabelinho mesmo, se tiver pretinho, marrom, enfim. Eu optei por fazer colorido porque eu acho que chama mais atenção, tá? Então, para as crianças pequenininhas, aqui tem o Sansão cabeludo. No momento que a Dalila vai cortar o cabelo do Sansão, aí vocês tiram e aqui as crianças podem ajudar nesse momento da história. Aí cortou todo o cabelinho do Sansão, a Dalila foi lá, tirou todo o cabelinho e ele perdeu a força. Então, esse para as crianças pequenininhas. Para as crianças maiores, a gente já pode fazer um cabelinho mesmo. Um novelinho de lã. Vou enrolar aqui nas minhas mãos, ó. Vamos fazer um pouquinho aqui. Vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Pra ver a quantidade de cabelo que vai ficar legal. Dei algumas voltas, não contei o número de voltas. Vou cortar aqui no final. E já vou cortar um pedacinho aqui avulso pra gente amarrar. Ó, então ficou assim. Com esse pedacinho que eu cortei a mais, ó, já dou um nó aqui em cima. E aqui embaixo, ó, a gente vai cortar. E aí fica o cabelinho soltinho, ó. Aí a gente pega essas duas pontinhas que sobraram aqui e a gente coloca aqui por dentro, ó. Vou pegar um durex primeiro e vamos colar aqui por dentro do rolinho, tá? Então a gente coloca o cabelinho aqui por dentro, cola com durex. Pronto, agora sim. Ó, e o Sansão ficou com cabelão. Então aqui também, mesma parte com os pregadores, né? Na hora da história, aí para as crianças maiores, então na hora que a Dalila cortou, aí vocês podem pegar uma tesourinha mesmo com as crianças e elas ajudarem aqui. Cada uma pega um pouquinho, corta um fiozinho, eles gostam disso, né? E aí cortar o cabelinho do Sansão, pra mostrar que ele perdeu a força depois disso. Então esse bonequinho, ó, dá pra usar de várias formas, para as crianças menores e maiores, e dá pra reaproveitar. Então cortou esse tufinho de cabelo aqui, ó, é só tirar esse durex que a gente colou, fazer um novo enroladinho na mão com o novelo, pronto, já tá com um novo cabelo pra próxima história. Agora, como atividade, pro final da aula, tenho duas sugestões pra vocês. Então, de novo, vou fazer uma atividade para as crianças que podem com tesoura primeiro. Vou começar com elas agora. Esse rolo é de papel toalha.
É um rolo um pouquinho maior. Então eu vou pegar também uma roupinha, peguei do mesmo lugar que eu peguei o outro, né? O mesmo retalho, e vou colar aqui. Esse vai ficar um pouquinho desproporcional, mas vocês vão entender que a gente vai fazer um exagero aí no cabelo dele pra chamar a atenção das crianças, né? Vou deixar assim, ó. Eu vou mudar um pouco a ordem, porque eu vou pintar, eu vou usar tinta. Fazer o olhinho primeiro, né? Fazer o olhinho e a boquinha. De novo, vou pegar aqueles olhinhos grandes, só pra saber até onde vai o cabelo dele. Eu vou colar os olhinhos do Sansão. Gente, esse olhinho é tão prático. E eu achei fácil numa papelaria aqui perto, então... E é baratinho também, viu? Eu comprei um saquinho com 40 unidades, 40 olhinhos por menos de R$3. Então pronto, aqui temos o Sansão, faz a boquinha. Eu não vou fazer porque eu tô com giz e eu vi que não deu muito certo. Então se tiver com canetinha vocês já fazem. Tudo isso aqui vai ser o cabelo do Sansão. Então a gente vai recortar aqui em tiras. Aí a gente vai até o finalzinho ali perto dos olhos. E aí vamos fazer várias tirinhas. A gente vai dar volta no rolo todinho. Vai dar um pouco mais de trabalho fazer como eu vou fazer. Mas se lembrem, né? Como vocês vão ter mais tempo pra fazer, o ideal é passar a tinta primeiro, esperar secar e depois recortar como eu tô fazendo. Também dá certo desse jeito, mas do outro jeito fica mais certinho ainda. Deu pra ver que eu medi errado o tamanho da roupinha aqui, né? Eu usei o mesmo molde do rolo de papel higiênico, mas esse rolo é maior e é mais larguinho também. Pronto. Então, temos o cabelo do Sansão aqui, bem grandão. Agora eu vou passar uma tinta preta. Pintar o cabelinho dele. Só pra fazer uma graça, né, na verdade. Ó, tá vendo que eu tô sofrendo um pouco aqui pra pintar, né, porque ele tá cortado. Então, realmente, comprovadamente, a outra ordem é melhor, né? Então, pinta, espera secar. Bom... Tem duas opções também, né? As crianças gostam de brincar com tinta, isso é um fato. Então, se os pais permitirem, se der pra fazer em casa, dá pra fazer para as crianças pintarem também, né? Vocês podem pintar, espera um pouquinho secar, depois corta junto. Aí a parte do cabelão, esses cortes assim que eu fiz maiores, aí melhor um adulto fazer, né? E aí depois as crianças cortam o cabelo dele. Então, por isso que é um rolinho de papel toalha, porque a gente faz o cabelão no Sansão pra cortar depois. Ele vai ficar assim. Eu não vou pintar a volta toda dele, mas é assim, ó. Então depois que secar, ele vai ficar com o cabelão todo aqui pintado. E aí as crianças vão poder aqui, ó, de novo, cortar o cabelo do Sansão, tá bom? Então é um trabalhinho manual que elas podem ajudar. Então, como eu falei, né, pode ajudar a pintar. A criança gosta, vai fazer sujeira. Coloca em jornal pra forrar tudo. E aí depois de seco, as crianças vão cortar o cabelinho pra lembrar o que aconteceu com o Sansão. E agora vamos pro último. Esse eu vou usar tinta também. Então esse também vai fazer um pouquinho de sujeira. Esse a gente vai fazer uma coisa diferente. Vou dobrar esse papel que eu manchei ele. E aí eu vou fazer um pouco menor. Vocês aí fazem do tamanho que der. Um lápis. E eu vou desenhar um rosto aqui. Que vai ser o rosto do nosso Sansão. Meio rosto, tá? Então a gente vai desenhar essa parte aqui do rosto sem a cabeça. Pra quem tem mais habilidades aí com desenho... Essa parte, na verdade, é um plus aí pras crianças, mas... ó, só pra mostrar, tá? Então, fiz um rostinho aqui, bem bochechudo, por sinal. Sem nada aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vou pegar tinta. Ah, antes, um canudinho, tá? Vou usar um canudinho. Aqui era um canudinho normal, aqueles que dobram. Eu cortei, não precisa ser tão grande, então eu cortei pra pegar um pedacinho aqui. E agora a gente vai pegar a tinta. Essa tintura é indicada, né, pra criança. Então é melhor usar uma que possa com as crianças mesmo, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pôr uma quantidade um pouco exagerada de tinta aqui na cabeça, ó. Sobrando, tá? Não é pra ficar passando muito. Eu já vou virar o desenho pra vocês verem melhor aqui como que eu fiz. Ó. Uma quantidade sobrando de tinta. E aí a atividade das crianças, ó. Elas vão pegar o canudinho... Descer um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. E vão assoprar. Deu pra ver? Tá vendo? Quanto mais tinta colocar, mais longe o cabelinho vai. E aí a gente pode ir repondo a tinta aqui. Vou pôr um pouquinho mais desse lado, que esse lado não subiu muito. Vou colocar uma pontinha aqui.
Dá até pra fazer uma competição com as crianças. Quem que consegue chegar com o cabelinho mais longe? Aí fica um desenho assim, depois seca e as crianças podem guardar. E vocês podem escrever um versículo aqui embaixo, né? Que é pra lembrar da história, um versículo de memorização. Ah, que legal que fica. Tá vendo? O legal mesmo aqui é colocar tinta, gente. Coloca bem colorido, assim, ó. Faz um pingão, assim, com sobra de tinta, né? Em cada parte da cabeça aí, para as crianças assoprarem. Tá vendo? Quanto mais assopra e mais tinta tiver, mais o cabelinho vai espalhar. E aí, de novo, né? Pra lembrar que o Sansão tinha um cabelão. Nesse não dá pra cortar, se de repente quiserem passar a tesoura aqui quando fizer o cabelão, né? Quando formar um cabelão, passar a tesoura, mas enfim. Aqui é uma atividade que dá pra todas as idades. Claro que criança menor vai ter menos força pra soprar e vocês podem ajudar. Mas lembrando pra colocar bastante tinta aqui sobrando, que aí vai ser mais fácil de empurrar, porque senão seca logo no papel e a gente não consegue, tá vendo? Tem partes aqui, ó, no comecinho, que aí eu coloquei em tudo, né, pra voltar pra cá. Então já não deu pra empurrar mais. São essas as dicas. Gostaram, pessoal? Então essas são as dicas de hoje para as atividades relacionadas à aula de Sansão. Corre lá no nosso blog, lá vocês vão encontrar dicas para aula de Sansão, então para rotina de aula, mais algumas dicas de trabalhinho, o que utilizar para prender a atenção das crianças durante a aula. Vai lá no www.ensinoinfantilnumclique.com.br. Lá vocês, no campo de busca, é só digitar Sansão, vocês vão encontrar as aulas lá, tem aulas divididas por idade. E aqui são algumas dicas complementares para vocês utilizarem. Espero que tenham gostado desse vídeo, curtam e compartilhem com seus amigos essas ideias. Até o próximo vídeo!